Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vamos falar agora de IP público e dos órgãos que regulam a atribuição desses IPs aí no mundo. Então primeiro aqui, a gente tem dois órgãos principais, a IANA e o ICANN. Basicamente o que eles fazem? Eles definem quais endereços IP serão alocados em diferentes regiões geográficas. Só que essas organizações elas não funcionam sozinhas, existe toda uma estrutura abaixo deles. Então a gente tem aqui, colocar o mapa mundi aqui, a gente tem aqui na América do Norte, a gente tem o ARIN, a gente tem aqui na Europa e parte da Rússia e Ásia ali o IPNCC, na Ásia e nas ilhas ali do Pacífico, Oceania, a gente tem o APNIC, na África a gente tem o AFRINIC e na América Latina a gente tem o LACNIC. Então a gente tem todos esses órgãos aqui e, por exemplo, debaixo do LACNIC a gente tem o nosso NIC-BR. Então nessa estrutura a gente tem os registros regionais, são os RIRs, que são esses ARIN, RIP, NCC, APNIC, AFRINIC e LACNIC. Debaixo desses caras a gente tem os registros nacionais, que são os NIRs, por exemplo, o NIC-BR. E debaixo do NIC-BR, por exemplo, a gente tem os registros locais, que normalmente são as operadoras, né, que elas atribuem os IPs para os usuários finais. Vamos dar um exemplo aqui de uma estrutura de distribuição de IP, por exemplo, contando o RIR e um NIR. A gente tem aqui entre R1 e R2 aqui, na verdade, são uma rede de alguma empresa, vamos chamar aqui de empresa banana. A gente tem aqui os provedores de serviço aqui, vamos chamar de provedor de serviço aqui batata. E a gente tem aqui a IANA, ela vai atribuir, vai dar um bloco /8, 201.0.0.0/8. A gente sabe que os endereços IPs públicos são aqueles que são roteados na internet e a gente tem os endereços IPs privados, que é aquela RFC 1918, que é aquele 10, 172.16, 172.31, 192.180, 192.182.255. Então a gente tem aqui os IPs que são roteados na internet, são os IPs públicos que essas organizações controlam. Então, o LACNIC recebeu esse aqui. Esse /8, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar, por exemplo, o IP 201.10.0.0/16 para operadora Batata, Internet Service Provider Batata, que é o ISP, e o Internet Service Provider, ele vai fazer o quê? Ele vai dar o IP para a empresa Banana aqui, ele vai dar aqui 8 IPs públicos para a empresa Banana. Então, 201.10.50.16/29. Então, se eu tenho um /29 ali, vai de 16 até 23, se não me engano, 8 IPs públicos aí para a empresa Banana. E é lógico que dependendo da empresa, ela vai dar mais ou menos IPs. Para o usuário final, provavelmente ela vai dar um só. E é assim que funciona a distribuição de IP. E a gente tem toda essa hierarquia. Se a gente fizer uma comparação, a gente pode entrar lá no site do iana.org/numbers e você vai ver lá embaixo assim, ó, vai ter esse mapinha lá e ali embaixo ali vai ter assim, IPv4 Address Space. Se você clicar nesse link, ele vai abrir essa paginazinha aqui e tem como você baixar toda a alocação por RIS, para os regionais. Então eu baixei aqui, por exemplo, o CSV. Tem como você baixar XML, HTML, texto puro. Eu baixei CSV e abri no Excel, importei lá para o Excel. E fiz um filtro lá, por exemplo, por LACNIC. Olha só, para América Latina e Caribe, aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos. 177, 179, 181, 186, 187, 189, 190, 200 e 201. Todos eles /8. E a gente tem a data de alocação desses blocos. Por exemplo, o último bloco alocado aí para o LACNIC foi em fevereiro de 2011. Se a gente fizer uma comparação, fizer um filtro aqui, colocar, por exemplo, o ARIN, olha só quantos blocos o ARIN tem. Se eu pegar aqui embaixo, aqui, ó, nesse filtro que eu fiz, o ARIN possui 36 blocos, né? Então ele possui muito mais bloco que o LACNIC. Então lá tem muito mais IPs válidos que o próprio LACNIC aqui. E os IPs válidos, eles esgotaram. Não existe mais bloco de IPv4 válido que a IANA disponibiliza, né? Então, basicamente hoje, se você for abrir uma operadora, você vai ter que usar IPv6 ou vai ter que usar CGNAT, enfim, algumas outras gambiarras aí. E por que eu distribuo esses IPs de forma geográfica? Se você pensar, existem várias coisas que levam a geografia em conta, né? Então, a primeira que eu posso dar um exemplo aqui é número de telefone. Número de telefone é aquele code counter lá, que, por exemplo, o Brasil é o +55. Por que coloca aquele +55 na frente do número? Porque quando chegar lá numa operadora e você estiver fazendo alguma ligação internacional, ele sabe que o +55 ele tem que mandar direto para o Brasil. Não precisa ele analisar o resto dos dígitos. Então, eu crio somente uma rota, né, apontando tudo que for +55, eu mando para as centrais do Brasil. E IP é a mesma coisa. Por exemplo, se tiver um IP lá, 201,
Começou com 201, eu sei que vai para América Latina. Começou com 200, eu sei que vai para América Latina. A gente chama isso de agregação de rotas, né? Eu consigo, através dos primeiros bits ali, saber onde que aquele cara tá e consigo economizar recurso. Um outro exemplo de agregação também, além do número de telefone aqui, é o CEP, né? O CEP também tem a mesma ideia. Por exemplo, no Brasil começou com 3, é Minas Gerais. O CEP lá, coloquei uma cartinha no correio. Ele não vai olhar seu endereço, olhar o nome de destinatário, não vai olhar nada. A primeira coisa que ele vai olhar é o CEP. Se o CEP for diferente do CEP que ele tá, ele vai encaminhar aquilo para aquela próxima central. Então, por exemplo, começou com 0 no CEP, ele vai mandar para São Paulo. Começou com 3, ele vai mandar para Minas. Então, com aquele primeiro número ali, o correio consegue já encaminhar para qual central ele vai mandar. Isso economiza muito recurso, porque ele não precisa ficar vendo o nome e endereço, tudo de uma vez, né? Ele simplesmente olha o início do CEP e sabe para onde ele vai mandar. E se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, assine o canal, entre lá nas minhas redes sociais, Gustavo Calau, meus cursos lá no Udemy. E é isso aí, galera. Obrigado por assistir e até a próxima.